Em uma pequena vila cercada por colinas verdejantes e olivais, vivia uma mulher chamada Abigail. Ela era amplamente reconhecida por sua beleza radiante e sua inteligência notável. Sua história é um exemplo de sabedoria e coragem diante da adversidade. Desde jovem, Abigail se destacou por sua bondade e generosidade. Sempre disposta a ajudar os necessitados, oferecia abrigo aos viajantes cansados que passavam pela sua porta. Ela tinha um coração gentil, repleto de amor e compaixão, e sempre buscava maneiras de ajudar aqueles que cruzavam seu caminho. Enquanto isso, seu marido, Nabal, era conhecido por sua arrogância e dureza de coração. Ele era um homem rico, proprietário de vastos rebanhos, mas sua riqueza não lhe trouxe sabedoria nem compaixão. Era um homem que agia de maneira egoísta, sempre preocupado consigo mesmo e ignorando aqueles que o rodeavam. Nabal, cujos negócios prosperavam, se sentia superior aos outros e não hesitava em mostrar isso, tratando todos com desprezo. Para ele, a generosidade era um sinal de fraqueza. Em uma época de grandes dificuldades, Davi e seus homens se refugiaram nas colinas próximas à vila de Nabal. Eles estavam fugindo da ira do rei Saul, que via em Davi uma ameaça ao seu trono. Enquanto se escondiam, Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal de bandidos e predadores, demonstrando lealdade e bravura. Eles se tornaram uma barreira entre Nabal e os perigos que o cercavam, cuidando de suas propriedades e assegurando que nenhum mal lhe acontecesse. Davi e seus homens, cientes do risco que corriam ao se expor, mantiveram-se vigilantes, cientes de que um dia sua proteção poderia ser recompensada. Quando chegou o tempo da tosquia, um momento de celebração e partilha, Davi decidiu enviar mensageiros a Nabal. Ele pediu algumas provisões, já que havia sido um bom protetor dos rebanhos. A tosquia das ovelhas era um tempo de generosidade e alegria, onde era comum compartilhar os frutos do trabalho com aqueles que ajudaram durante o ano. No entanto, Nabal, em sua insensatez, não apenas ignorou o pedido, mas também zombou de Davi, tratando-o com desprezo. Ele questionou quem era Davi e por que deveria lhe oferecer ajuda. Suas palavras cortantes ecoaram pelo ar, revelando a insensibilidade de seu coração. Diante da recusa de Nabal, Davi ficou furioso. Ele se sentiu traído e desonrado, considerando que havia agido com bondade e proteção. Em sua ira, decidiu marchar contra Nabal com 400 homens, determinado a se vingar pela ingratidão que havia sofrido. A ira de Davi ardia como fogo, e ele estava prestes a cometer um erro grave que poderia resultar em derramamento de sangue desnecessário. Quando Abigail soube da raiva de Davi e do que seu marido havia feito, seu coração ficou pesado. Ela sabia que a vida de Nabal e de sua própria família estava em perigo. Apressada, Abigail reuniu provisões, pães, vinho, ovelhas e frutas, e partiu ao encontro de Davi, determinada a interceder por seu marido. Enquanto caminhava, a poeira levantava-se sob os pés de Abigail, mas sua determinação a mantinha firme. Ela não hesitou em sair de casa, mesmo sabendo que poderia enfrentar a ira de Davi e seus homens. Quando finalmente encontrou Davi, ela se prostrou diante dele, seus olhos cheios de compaixão e sabedoria. Abigail, ciente da gravidade da situação, disse: "Meu senhor, não leve em conta a insensatez de meu marido. Ele é como um nome, Nabal, que significa tolo. Não permita que sua ira o guie a cometer injustiça. Em vez disso, aceite estas dádivas e permita que sua bondade prevaleça. Eu reconheço a sua grandeza e a proteção que você proporcionou aos meus rebanhos." As palavras de Abigail eram sinceras, cheias de respeito e humildade. Davi, impressionado pela sabedoria e coragem dela, ouviu suas palavras. Ele começou a refletir sobre sua própria ira e sobre o que poderia acontecer se tomasse uma decisão precipitada. "Bendito seja o Senhor Deus de Israel que hoje te enviou ao meu encontro", disse Davi. "Graças a você, evitarei derramar sangue desnecessariamente e cometer um erro que poderia me assombrar para sempre." Abigail voltou para casa, seu coração aliviado, sabendo que ia salvo sua família e impedido um grande desastre. Quando Nabal chegou, ele estava embriagado, incapaz de compreender a gravidade da situação. Abigail, então, decidiu esperar até o dia seguinte para contar a ele sobre o encontro com Davi, percebendo que sua revelação poderia ser devastadora em um momento tão frágil. No dia seguinte, Abigail contou a Nabal sobre tudo o que havia ocorrido. Ao ouvir as palavras de sua esposa, a realidade o atingiu como um golpe.
Nabal sofreu um colapso que o deixou paralisado, e sua insensatez finalmente se revelou em sua incapacidade de lidar com as consequências de suas ações. Em poucos dias, a dor e o peso de sua irresponsabilidade causaram a morte de Nabal. Quando Davi soube da morte de Nabal, ele agradeceu a Deus por tê-lo impedido de cometer um erro irreparável. Reconhecendo o valor de Abigail, Davi enviou mensageiros a ela, pedindo que se tornasse sua esposa. Ele percebeu que Abigail não era apenas uma mulher de beleza exterior, mas também possuía uma sabedoria incomum e um coração generoso. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas servas, partiu para um novo capítulo em sua vida. Então, você se inspirou na história de Abigail? Se sim, não se esqueça de deixar um like neste vídeo e de se inscrever.